Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, ontem eu expliquei um pouco para vocês como que eu utilizo o Price Action para poder escolher altcoins extremamente lucrativas. Altcoins que, por exemplo, me deram 1000% de alta somente nesses últimos 12 meses aí que nós tivemos, que foi exatamente o caso de Ronin, beleza? E também altcoins como Uniswap, que a gente viu ali, mostrei para vocês na data de ontem, que dentro da carteira Rumo ao Milhão a gente tem mais de 100% de lucro dentro desse ativo. Eu expliquei para vocês sobre o padrão que acontece no Price Action, que se chama Bacia das Almas Perdidas. E eu não comentei com vocês que eu utilizo algumas informações on-chain para entender se aquele padrão ele realmente é verdadeiro ou não. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você exatamente como que eu utilizo esses dados on-chain para definir se eu vou entrar dentro daquela altcoin ou não. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, ontem comentei com vocês exatamente sobre esse padrão da Bacia das Almas Perdidas que nós temos, né? Esse padrão aqui, ele é muito clássico. Só que junto com isso, eu utilizo os dados on-chain. Por exemplo, se a gente olhar o Price Action aqui, ó, de Uniswap, a gente vai ver que Uniswap ela constituiu exatamente o bear market, fez o padrão da Bacia das Almas Perdidas, e quando a gente olha para os dados on-chain, o que eu vou buscar nesses protocolos é entender exatamente se a gente tem movimentações de big players, movimentações, por exemplo, acima de 100 mil dólares. Olha só, se a gente analisar somente esse período aqui, ó, da Bacia das Almas Perdidas, a gente vai ver que temos altos volumes de movimentações acima de 100 mil dólares. Isso daqui, ó, é um grande sinal de que a gente tem rastro de big players. Mas algumas pessoas vão sempre se questionar, né, Gui, 100 mil dólares não é tanto dinheiro assim. Eu também considero as movimentações acima de 1 milhão de dólares. Eu considero sim que 100 mil dólares em uma altcoin é bastante grana, tá? Porque lembrando, a gente tem um portfólio diversificado, por exemplo, dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente tem 16 ativos. Se eu tiver 100 mil dólares em cada ativo ali, por exemplo, eu já tenho 1 milhão e 600 mil dólares. A gente tá falando, cara, de quase 7 milhões de reais, beleza? Então, para mim, já é bastante coisa sim. Mas analisando as movimentações acima de 1 milhão de dólares, a gente também vê que temos movimentações dentro dessa região de acumulação, dentro dessa região que no Price Action ele se mostra lateral. Então quando eu pego o Price Action, eu vejo que a gente tem a Bacia das Almas Perdidas ali, eu vou exatamente partir para os dados on-chain para ver se a gente tem essas movimentações. Também vou olhar para as carteiras para entender o que as carteiras estão fazendo, se a gente está tendo uma acumulação ou não. No geral, quando nós temos essa lateralização da Bacia das Almas Perdidas, a gente vai ter sim uma acumulação desses ativos, beleza? Isso é super comum de acontecer. E aí você pode pegar, cara, todos os ativos aí que, por exemplo, você identifica como Bacia das Almas Perdidas. Falei para vocês que Chainlink também é um ativo que eu acumulei dentro da Bacia das Almas Perdidas. Se a gente puxar os dados de Chainlink, a gente vai ver exatamente que temos movimentações acima de 100 mil dólares, tá? Tanto em Uniswap quanto em Chainlink a gente tem essas movimentações também. E o outro ativo que eu mostrei para vocês ontem que ainda está dentro da Bacia das Almas Perdidas é a Aave, por exemplo. Olha só como que o padrão ele é bem clássico. E é super comum que depois que a gente sair desse padrão, a gente tenha um baita de um rompimento aqui. A gente vai ver uma bela de uma movimentação no ativo. Se a gente for analisar a Aave, a gente consegue ver que temos esses padrões de movimentações acima de 100 mil dólares. Se a gente for buscar movimentações acima de 1 milhão de dólares, tem algumas, tá? Não são tantas assim, a gente já tem menos movimentações do que em Chainlink, por exemplo, mas a gente tem algumas, tá? Isso daqui fica naquele ponto de, eu tenho uma informação que ela não é tão relevante assim, movimentações acima de 1 milhão de dólares em Aave.
mas quando eu olho ali para as carteiras também, a gente consegue ver uma certa acumulação dessas carteiras. Isso é um pouco da técnica que eu utilizo para poder escolher um ativo para adicionar dentro de uma carteira. Olha só, a gente passa meses acumulando um ativo, a gente passa meses trabalhando em cima de uma tese para depois a gente ver aquela tese performando. Depois que ela performa, você pode largar aquela tese, simplesmente deixar ela embora e você passar a procurar um novo ativo que tenha esse padrão ou que tenha um outro padrão, tá? Eu gosto bastante de utilizar esse método para poder analisar, tá? É dessa maneira que eu escolhi muitos dos ativos de dentro da carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, indo para o price action do Bitcoin aqui, a gente viu uma linda movimentação aí acontecendo ontem, né? Bitcoin deu uma porrada e foi buscar os 57 mil dólares. E aqui eu errei na minha análise dos últimos dias, né? Onde eu comentava com vocês que a gente tinha um canal lateral, aonde eu falava que dentro desse canal a gente estava tendo uma distribuição. Realmente, a gente teve uma distribuição dentro dessa região, mas a gente teve mais pressão de compra do que venda. Diante desse cenário, eu errei minha análise, aonde eu comentei ontem que eu esperava um flush dentro dessa região para depois a gente voltar a subir. E a gente não teve flush, a gente simplesmente teve uma movimentação de alta, tá? Esse daqui, cara, foi um excelente dia, tá? Acho muito, mas muito improvável mesmo que a gente venha devolver todo esse padrão aqui de alta que nós tivemos, tá? Na data de ontem. Obviamente, hoje a gente bateu em uma resistência, os 56 mil dólares. Já havia comentado com vocês dos 56 mil dólares, que é o nosso alvo de Fibonacci. Veja que a gente bate ali nos 56, 57 mil dólares, a gente começa a ter uma certa resistência. Mas para mim, é só questão de tempo, galera, da gente voltar no nosso all-time high anterior. Lembrando, a bull run, ela está próximo para estourar. E, inclusive, a gente rompendo os 57 mil dólares aqui, a gente vai entrar tecnicamente dentro da bull run. Gui, o que você considera pelo fato de você ter falado que teria um flush aqui e a gente não teve o flush? O mercado ele acabou subindo. Primeiro ponto é seja um estrategista. Se você tem uma análise, uma tese, acredita que vai para baixo, cara, se aquilo não for para baixo, o que você vai fazer? Você está sendo estratégico. Eu comentava com vocês que, por exemplo, se a gente voltasse e fizesse o rompimento dessa região aqui, beleza, o mercado vai embora, então a gente errou dentro da nossa tese e tá tudo bem. Nesse momento aqui, ó, é o momento da gente mudar a nossa opinião, é o momento da gente enxergar que o mercado ele foi para o outro lado, ele fez o oposto daquilo que eu esperava, por exemplo, e a gente se posicionar exatamente dentro dessa nova movimentação. Eu não vejo mais agora um pullback flush aqui abaixo, eu não vejo devolver toda essa alta que nós tivemos na data de ontem, não vejo isso acontecendo porque ontem aconteceu um fato histórico. A gente está vivenciando um supply squeeze, a gente está tendo o menor saldo de bitcoins dentro das corretoras. Se a gente olhar exatamente para a Coinbase, que é a corretora que faz o fornecimento de Bitcoin exatamente para os ETFs, o saldo da Coinbase, cara, ele está simplesmente no limbo. A Coinbase está sem supply para fornecer para os seus clientes, nós que utilizamos a corretora, quanto para os ETFs. A gente está tendo um supply squeeze. E se a gente olhar para a adoção do ativo, né, novas pessoas chegando, novos endereços sendo criados, a adoção ali mesmo, a gente vê um aumento na adoção. Se a gente tem a diminuição da oferta, a gente tem um aumento da adoção e nós estamos vendo os ETFs comprando sem dó, a gente ainda não tem o histórico dos últimos dias de compra dos ETFs, mas hoje, obviamente, com a abertura do mercado americano, eles vão reportar qual foram as últimas compras, né? A compra de ontem, por exemplo, eles têm day one, um dia para eles poderem reportar isso daqui. E o que a gente viu na data de ontem foi que exatamente nessa barra aqui, ó, ela aconteceu no momento que a gente teve as negociações de ETF acontecendo.
Isso daqui é exatamente o ETF começando a fazer preço. Fazer preço porque eles estão sem supply via OTC, os caras estão querendo comprar ainda, enquanto a gente tiver um aumento dessa demanda e, obviamente, a diminuição da oferta, né? Se o long term holder não voltar com tanto supply assim para o mercado, a gente não vai ter tanto supply disponível. E isso acaba fazendo esses momentos de supply squeeze, onde a gente teve exatamente uma corrida ontem, um FOMO, as pessoas querendo comprar o ativo acabou disparando. Esses são movimentos que a gente vai ver acontecendo ao longo da bull run inteira, até a gente esgotar essa pressão de compra. Depois que a gente esgotar, a gente vai vivenciar uma nova formação de topo, beleza? Bom, mas para mim, por hora, eu espero que a gente vá ver Bitcoin em breve ali nos 62 mil dólares, tá? Os 62 mil dólares vai ser mais um ponto chave do mercado. Depois desses 62 mil dólares, a gente vai buscar o nosso all-time high, que é os 68 mil dólares. A bull run, ela está para chegar. É uma frase que eu sempre falo com vocês. Tic-tac. O tempo está passando. Hoje nós não corremos mais contra o preço, nós corremos contra o tempo. Se a gente quiser ainda multiplicar dinheiro nesse ciclo. Porque assim que a gente tiver a nossa bull run, depois a próxima fase do ciclo vai ser um ano de bear market. Então, se você quiser multiplicar dinheiro ainda nesse ciclo, cara, entra para dentro do jogo logo, porque a bull run ela está próxima para estourar. Inclusive, a gente está no fio do bigode para essa parada estourar. Já batemos nos 57 mil dólares e se a gente fizer o rompimento e for buscar esse novo alvo dos 62 mil dólares, nós estaremos tecnicamente dentro da bull run, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Não comentei sobre altcoins aqui com vocês hoje, como tradição, de terça-feira a gente sempre fala sobre altcoin. Eu vou deixar para falar isso com vocês nos próximos dias, beleza? Hoje eu estou saindo aqui da Inglaterra, volto na Itália e da Itália eu vou direto para os Estados Unidos e tá tudo uma loucura aqui, mas não poderia deixar vocês sem análise diária de vocês, beleza? Explicando um pouquinho qual que é a minha visão, como que eu utilizo essas ferramentas para poder identificar bons ativos para multiplicar dinheiro, beleza? Então é isso, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixe seu like. Forte abraço, tamo junto, eu vejo você de volta no canal amanhã. Valeu!